contar parte do seu testemunho. Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Eu comunico aos irmãos que para mim é até um motivo de alegria poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. E não só na minha, como também na de todos os irmãos que se encontram aqui presentes. Porque todos nós fomos alcançados por Deus. E eu creio que nós somos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz, amém? Eu fui alcançado pelo projeto Missão Batista Cristolândia, Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio. Uma das favelas uma das mais pesadas do Rio de Janeiro, conhecida também como uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Favela do Jacarezinho, zona norte, fica entre Maria da Graça e o bairro de Benfica, onde eu me encontrava naquela situação ali, garimpando material reciclável na rua. Eu, infelizmente, devido às escolhas erradas, aquilo que não agradava a Deus, já fui de uma igreja antes, Assembleia de Deus em Gramacho. Já me apresentaram um pouquinho da palavra de Deus, já falaram daquilo que Deus pode fazer na minha vida, mas era aquilo, irmãos, eu quando criança não ouvia muito bem, entrava no ouvido e saía no outro. Meus pais e minha mãe também foram de igreja, mas infelizmente saíram e eu, muito criança ainda, não abracei a ideia dos irmãos que me convidavam a ir até a igreja. Infelizmente, irmãos, eu já nasci vendo meu pai e minha mãe bebendo cachaça. Inclusive, em alguns momentos da minha vida, eu comprava para eles sendo criança ainda. Foi muito pouco tempo que eles ficaram na igreja, apenas ia por visitar. Eu já frequentei um pouquinho mais. Só que eu não abracei a ideia dos irmãos que me convidavam a estar indo com eles sempre. Então ali, irmãos, devido ao mau exemplo do meu pai e da minha mãe, e as más companhias a qual eles convidavam para estar dentro da minha casa da minha família, bebendo com eles, meus dois irmãos, Fábio e Felipe, conheceram a droga através dos amigos do meu pai e da minha mãe. E infelizmente esses dois irmãos, Fábio e Felipe, eles usam droga até hoje. E estão nas ruas também, e usando crack, a qual eu usei também durante 7 anos da minha vida, mas graças a Deus hoje é diferente. Eu conheci a droga devido também às más companhias e ao mau exemplo desses dois irmãos, que infelizmente usam droga até hoje. E devido à nossa más companhia também, a qual nós levamos para dentro de casa, porque eu e esses dois irmãos fizemos um quarto da nossa casa de Cracolândia. Durante 1 ano, nós usamos droga dentro de casa, até nós decidir ir para a rua. E eu decidi ir para a rua, meus dois irmãos já estavam fora, o dia que meu pai faleceu. Eu conheci a favela do Jacarezinho nesse dia, sabendo que eu tinha um irmão lá já. Esses dois irmãos saíram de casa mais cedo. Esses dois irmãos se encontram na rua ainda, e foi devido a eles se encontrar na rua antes de mim. Eu vi que na rua dava para sobreviver, dava para passar batido pelas polícias, pelos pessoal que às vezes enquadrava, mas sabendo que com cracudo ele não arruma nada. E eu vendo isso, meus irmãos sempre chegavam em casa tranquilo, ia lá visitar de vez em quando. Mas o meu irmão ficou 8 anos longe de casa, eu fiquei 7, infelizmente esse irmão já retornou a casa, mas infelizmente decidiu sair de novo e está hoje na rua. Praticamente ele nem entrou dentro de casa, voltou para a rua e continua. Favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, foi apontada pelo Sistema Brasileiro de Televisão como uma das favelas em que mais morre usuário de crack do Brasil. Ali um lugar onde eu vi durante 7 anos da minha vida usando crack. Eu andava pelas avenidas perigosas, conhecida como Avenida Democrática, que liga o bairro do Jacarezinho a Bom Sucesso, a Avenida Suburbana, que liga o bairro de Benfica até a zona norte do Rio de Janeiro toda, vai cortando alguns bairros ali até chegar em Madureira, Cascadura. E a mais famosa, conhecida como Faixa de Gaza, que é a Leopoldo Bulhões, que liga o bairro de Benfica a Bom Sucesso, cortando pela favela do Manguinho e Mandela. Eu vi durante 7 anos naquela situação, catando lixo, garimpando, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor e pela misericórdia de Deus, dia 21 de abril de 2012, eu tenho sido alcançado ali para a honra e glória do Senhor. Pessoal do grupo Missão Batista Cristolândia, o grupo Terapia do Abraço, estava ali fazendo evangelismo. E ali, irmãos, vieram até mim com a palavra, e muitos antes disso acontecer já vinha até mim com a palavra, falava daquilo que Deus podia fazer na minha vida. E eu cria naquilo, até porque eu já recebi um pouquinho da palavra de Deus antes, quando meu pai e minha mãe me levavam em casa, na casa de Deus. A Assembleia de Deus em Gramacho foi uma igreja que eu visitei mais ou menos durante alguns meses só. Minha mãe e meu pai saíram mais cedo, eu continuei visitando com alguns amigos. Irmãos, eu era abordado na rua pro pessoal de evangelismo, falando o que Deus podia fazer na minha vida. Eu sabia que realmente Deus tinha uma obra a fazer na minha vida, até porque eu vivi situações ali a qual eu vi que era um milagre de Deus eu ter saído vivo. Eu vi tantas pessoas morrer na minha frente durante 7 anos de Cracolândia, a qual eu vivi. Nenhuma das bocas de fumo, conhecida como Pontilhão, eu creio que muitos aqui conhecem, até porque alguns passaram por lá. O nosso irmão acabou de dar o testemunho, Leandro, para a honra e glória do Senhor. Ele já usou droga comigo na favela do Jacarezinho, mas para a honra e glória do Senhor, eu 7 anos da minha vida, sem visitar minha família, eu tive a oportunidade de visitar minha casa, minha família, já 12 vezes, para a honra e glória do Senhor, mas eu gostaria até de pedir a oração dos irmãos, porque infelizmente 2 irmãs usam droga, 2 irmãos na rua usando droga, e minha mãe infelizmente ainda bebe. E o meu pai, o dia que ele faleceu, foi na minha frente, lá em casa, como eu disse para os irmãos. Eu fiz o meu quarto da minha casa de Cracolândia, eu e meus 2 irmãos, mas saímos. A casa ficou largada. Aí ficou na mão da minha mãe e de um outro irmão que
está na rua e em casa ao mesmo tempo. Ele vai em casa apenas para dormir, mas ele vai para a rua garimpar o material reciclável e usar a droga na Cracolândia, que fica em Caxias, na favela do Parque Vila Nova, mais conhecida como Lixão. Esses irmãos transformam essa casa em Cracolândia, mas saímos de lá e deixamos uma situação totalmente horrível. E como eu dizia que o irmão que está para ir visitar a família dele, eu vou acompanhar ele, está lá em Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. Eu, 7 anos sem visitar minha família, tive a oportunidade de ir lá 12 vezes, mas para a honra e glória do Senhor, como costumamos dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse irmão que estava na Cracolândia comigo usando droga, eu vou ter a oportunidade de estar acompanhando para visitar a família dele, vendo uma bênção, vendo mais uma reinserção social, aquilo que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que se entrega totalmente a Ele. E eu costumo dizer, irmãos, que enquanto nós estávamos no mundo, nós usávamos droga. Enquanto nós tínhamos força para fazer uma correria na rua, garimpar um material reciclável, talvez até roubar, se prostituir ou pedir, graças a Deus eu não fazia isso, eu não roubava, não pedia, não me prostituía. Mas como um cracudo faz para arrumar o dinheiro, então, ou a droga? Se o cara viveu 7 anos na Cracolândia, irmãos, eu recorri ao lixo, eu garimpei durante 7 anos da minha vida nas ruas. Na verdade, não só esses 7 anos, porque como eu disse para os irmãos, eu já usei a droga em casa. Pouco tempo depois que conheci a Cracolândia, eu já garimpava na comunidade onde eu morava. E ali eu vi o gerente do tráfico falando para mim que não podia garimpar ali na favela. E nenhuma favela do Rio de Janeiro pode. Então, assim, eu recorri ao lixo das ruas. Mas graças a Deus, irmão, eu costumo dizer que enquanto eu tinha força para ir lá garimpar um material reciclável, botar um peso nas costas, correr para o ferro velho e vender aquilo, eu fazia isso, mas eu fazia de verdade. Enquanto eu tinha força para fazer uma correria, eu fazia de verdade. Enquanto eu tinha fôlego e pulmão para puxar a fumaça do demônio, eu puxava de verdade. Mas hoje, não só eu, como toda a família Cristolândia, nós temos algo novo a dizer. E nós dizemos, depois que nós experimentamos Jesus em nossas vidas também, nós experimentamos de verdade. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, amém? Amém. Irmãos, convido você